Sou Carlos Carvalhal, e venho por este modo dar o meu testemunho de vida, em que me apetece dizer para iniciar que a minha que a sorte dá imenso trabalho. Nasci em Braga, meus pais, classe média, tiveram alguma dificuldade nas suas vidas. Dentro das suas dificuldades, conseguiram dar-me uma educação e permitir-me ter uma educação que foi extremamente proveitosa para mim. Vivo, ou nasci, ou convivi sempre no bairro da Misericórdia, em Braga. Foi esse digamos que a minha infância. Tive a possibilidade, muito por influência da minha mãe, de entrar numa escola de música, que para além da educação, digamos, da escola normal, tínhamos música, tínhamos também artes e desporto também, existia ali um campo de futebol. Isso foi fundamental, foi crucial, foi um momento crucial na minha vida, porque muito cedo tive a oportunidade de me descobrir, no fundo, não é? Recordo-me perfeitamente, com 6 anos, de estar numa aula de educação física, uma coisa que não era normal na altura nas escolas, e na altura com o professor Pardal, que era o nome do professor, e estar na baliza, teria eu 6 anos, e pensar para comigo, um dia gostava de ser jogador de futebol e gostava de ser professor como o professor Pardal. E esse momento foi importante na minha vida, porque a partir daí eu apenas segui, foi sempre seguir aquilo que eu sempre sonhei e sempre aspirei. Ser um dia jogador de futebol e ao mesmo tempo ser um dia professor, neste caso de educação física. Evidentemente que o trajeto nunca é fácil, é sempre um trajeto difícil, mas quando nós fazemos aquilo que gostamos, ultrapassamos todas as barreiras e todas as dificuldades. E o que é certo é que em toda a minha vida, felizmente, eu fui fazendo sempre aquilo que eu gosto. Portanto, nunca entendi muito a minha vida como um trabalho, porque eram coisas que o jogar futebol, o estudar, o formar-me, eram situações que a do futebol, que já que foi sempre profissional de futebol, as faria e jogaria na mesma se não fosse eventualmente remunerado, porque é um gosto que eu sempre tive do futebol e de jogar futebol. Por outro lado, o estudar foi também sempre um gosto, portanto, nunca fui uma imposição dos meus pais, nunca foi imposição de ninguém, e foi sempre uma situação que eu fiz e continuo a fazê-lo com um enorme prazer. Lembro-me das viagens quando tinha os meus 14 anos e comecei a ir à seleção nacional, e na altura quase todos os meus colegas perderam os anos escolares. Eu lembro porque nós tínhamos muitos treinos, tínhamos muitas deslocações a Lisboa, creio eu que às segundas e terças, e voltávamos às quartas, portanto perdíamos sempre 2, 3 dias por semana de escola, de aulas. E eu lembro-me das inúmeras viagens que fazia, não só de comboio para Lisboa, como depois uma outra de avião, quando nós fomos jogar para o estrangeiro, que os livros de estudo fizeram-me companhia sempre na minha vida. Portanto, na altura gozado pelos meus colegas, que alguns deles já que os encontrei até publicamente já o disseram, e que na altura eu era criticado e gozado, e agora evidentemente eles recordam-me como dizendo que eu é que estava certo, e que aquele sacrifício era aquilo que eles deveriam ter feito, e que não fizeram na altura. Eu nunca entendi como um sacrifício, eu fazia aquilo com uma satisfação enorme, como ainda hoje estudo e procuro estudar e ler com uma satisfação enorme, de querer aprender, querer saber sempre mais, porque nós nunca sabemos absolutamente nada. Esta aqui é a verdade. O meu trajeto, como eu disse, não foi um trajeto, foi um trajeto evidentemente difícil, mas um trajeto de satisfação. Recordo a entrada para a faculdade, que realmente me custou muito, porque os exames práticos, os testes práticos para entrar na faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física do Porto eram extremamente exigentes. Eu nunca tinha tido ginástica, natação, atletismo, porque não tive isso no secundário. Eu tive que me preparar de uma forma muito repentina, diria que no meu período de férias, enquanto era profissional de futebol, mas fiz com total apego, renunciei às férias, e essa renúncia às férias foi para me preparar, mãos cheias de sangue, baixo dos braços cheios de sangue, fundamentalmente nos aparelhos da ginástica, mas o que é certo é que consegui entrar.
E eu acho que esta é uma situação também fundamental, é nós sabemos fazer as nossas escolhas e ao mesmo tempo saber também gerir o tempo. São coisas fundamentais que eu creio que ainda hoje não, hoje mais do que nunca, fazem com que as pessoas tenham sucesso. Ter gosto naquilo que fazem, saber gerir o seu tempo e também saber abdicar de algumas coisas em determinada altura, mas o abdicar, se for para algo que nós temos satisfação e que desejamos, nunca é um sacrifício, mas é quase que uma obrigação perante o nosso desígnio. Paralelamente a isto, com os meus 18, 19 anos, juntamente com dois dos meus melhores amigos, o Tony e o Lakota, fizemos uma sociedade, que é a Lacatoni, que ainda hoje existe, é uma empresa de desporto, de equipamentos desportivos muito bem sucedida, líder nacional em equipamentos desportivos. Abrimos essa sociedade, na altura com 18, 19 anos, e eu tinha 18 anos, creio eu. Foi na altura que fui para Chaves jogar emprestado pelo Braga. E essa empresa funcionou sempre muito bem, muito pelo mérito e pelo trabalho enorme do Tony e do Lakota. Eu apenas fui acompanhando, fui ajudando e fui evidentemente também dando os meus digamos, os meus conselhos, as minhas opiniões, mas fundamentalmente por muito mérito deles e do trabalho que, principalmente nos primeiros anos, foram extremamente difíceis, muito difíceis para a empresa, e do qual ela hoje é uma empresa muito bem sucedida e do qual eu me orgulho e que faço parte. Essa foi uma situação que nunca, fruto dos sócios que eu tenho, nunca se misturou com a minha vida de futebol profissional. Libertou-me sempre para a minha atividade. Foi esse também o compromisso que eu tenho com eles desde o início. Mas o que é certo é que também é uma empresa do sucesso e fundamentalmente estas são as grandes vertentes que eu tenho, para além, evidentemente, de um grande equilíbrio emocional e familiar que é fundamental para se conseguir ter sucesso nestas todas as atividades. O emigrar é uma situação muito difícil, principalmente para quem tem filhos e na altura filhos pequenos, mas são coisas do que nós abdicamos. Eu não me esqueço ainda recentemente do testemunho do Quinito. Hoje as coisas são um pouco diferentes, a proximidade através dos telemóveis, a proximidade entre as pessoas é muito maior, as ligações aéreas são muito mais fáceis. Nós conseguimos, mesmo como estive no Dubai, que estava a 8 horas de avião, mas vim todos os meses a casa. Hoje em dia temos esta relativa facilidade, mas de qualquer das formas há sempre coisas que ficam para trás, eu tenho consciência disso, em que nós muitas vezes não fazemos o acompanhamento que poderíamos e deveríamos fazer, mas são sacrifícios que têm que ser feitos. Alguém tem que se sacrificar para que os nossos vivam bem e tenham, digamos, a sua estabilidade também e possam preparar o seu futuro com uma grande estabilidade, porque é isso e é para isso que, evidentemente, eu emigrei, para que os meus filhos fundamentalmente tenham uma grande estabilidade para serem e só aquilo que eles desejarem, que é para mim o mais importante. É o meu testemunho, como disse, e vou terminar como comecei, é dizendo que a sorte dá mesmo muito trabalho.